Vai falar de terceiro ano. São seus. Muito bem. Boa noite. Tudo bem, gente? Eu tenho uma curiosidade. Vocês têm mapa de sala, é? Vocês sentam mais ou menos no mesmo lugar, já reparei. Já casou meu É meio lugar marcado, é isso? Já causou discórdia. Cada um comprou uma cara, é um apego. O ser humano é um ser de hábitos, né? A cadeira já tem o formatinho do bumbum e tal. Entendi. O mapa de sala foi criado intencionalmente pelos alunos. Foi Muito pelo bom. professor. É bom que, para quem vai falar de paciência, eu já vou dar uma dica. Você pode começar falando assim: paciência. Do grego, paciente. Aí você, para testar, entendeu? Para ver se o pessoal tá. Você já vai testando. Muito bem. Não, mas essa é a ideia, né? Para ver se, para testar a paciência alheia. Muito bem. Hoje a gente vai falar de aliança, centro espírita. A gente vai descortinar bastidores. Vocês já estão trabalhando aqui? Quem já está trabalhando aqui na casa? Então já tem um pouco de bastidores aí, já tem um pouco da vivência, né? Do que acontece por trás da estrutura que quando a gente chega aqui está assim já, né? E a gente também vai acabar falando um pouco de como a gente se organiza. Quem aqui já foi em algum outro centro espírita, que não Manchester? E vocês sabem diferenciar um centro espírita que é da aliança com um que não é da aliança? Agora sim. Agora sim? Antes não. Basicamente a aliança ela está presente em toda a rotina do centro espírita. É isso que a gente vai conversar um pouquinho. Beleza? Então vamos lá. O que é a aliança? Quem gostaria de se arriscar? Administração? União de várias, como fosse um círculo onde todos fazem parte da mesma, de alguma coisa. De alguma coisa. Que una, as pessoas venham e se unam aquilo. Legal. Vai unindo, vai aumentando a aliança. Tá. Acordos, né? Acordos? Aliança também. Comprometimento. Legal. Coisa perigosa de usar hoje. Ô, louco! Não pode dar muito vacilo. É verdade. Bom, o nome aliança ele não foi escolhido por acaso, né? Algumas casas espíritas elas se identificam com essa filosofia, digamos assim. E a gente vai mergulhar um pouco nisso. Então, para isso é legal a gente entender um pouco do espiritismo no Brasil. Como que começou o espiritismo aqui? Ele começou no século XX, ele era bem diferente, era bem elitista, principalmente porque ele chegou em francês. Então você já restringe a pouquíssimas pessoas que tinham a facilidade de falar francês e entender o que estava sendo escrito, né? E aí o fenômeno é o que chama atenção. Essa imagem é fake, não se preocupem, não é baseada em fatos reais, mas é o que acontecia na França, aconteceu aqui no Brasil, né? É muito interessante porque na França ainda é muito forte essa questão do misticismo. Quando se vai falar do espiritismo lá, é o espiritismo místico, o esotérico com X, e não o esotérico com S, que tem uma diferença e vale depois procurar no dicionário, que é o que a gente aplica aqui. Eu fui visitar o túmulo do Allan Kardec, e tinha um grupo de franceses vindo fazer um walking tour no cemitério ali, porque o cemitério que fica Kardec ficam várias celebridades ali, franceses e tudo mais, né? E aí o guia estava falando que ali era em formato de druida, né? De um templo druida, né? Que é a questão do Allan Kardec ali e tal. E ele estava falando assim, inclusive dá sorte, porque ele pode atender o seu pedido, passar a mão no busto, que tem um busto do Kardec. E aí eles iam lá e faziam pedidos pro Kardec, assim. Eu fiquei pensando, não sabem nada de espiritismo, nada de Kardec. Kardec não está aqui, né? Então teve um distanciamento muito grande, porque ficou só nessa parte mística. Mas muito florido, muito florido. Um dos mais floridos, inclusive. E aí o guia falou isso, ele falou, o pessoal vem aqui como forma de agradecimento e tal, mas quase como uma coisa mais mística, santificada, mais católica até, assim, de né, achar que é uma figura que pode fazer algo por você, tipo
um São Longuinho, sabe? Uma coisa que vai te devolver alguma coisa, assim, uma relação mais de... muito louco. E aí, aqui no Brasil é a mesma coisa. Quando chega pelo misticismo. As mesas, tudo que a gente ouve falar do início da história do Espiritismo acontece aqui também. Isso despertava muita atenção dos curiosos, né? Para vocês terem uma ideia, Chico Xavier vai escrever o Parnaso de Além Túmulo, psicografar, no caso, em 1932 só. Então se passa um longo período em que não se tem outra literatura que não o Pentateuco, né, os 5 livros, e a Revista Espírita, que era o que existia ali de conteúdo doutrinário um pouco mais profundo, né? Aí, com a chegada do Chico Xavier, começa-se a aparecer livros e uma literatura um pouco diferente, que é uma literatura mais romanceada, uma literatura com história. Se você pega o Pentateuco, 5 livros ali, é uma leitura mais de estudo, né? Não é uma leitura que necessariamente te transporta por muito tempo para o mundo espiritual. Você até tem um relato ou outro interessante, eu trouxe numa aula aqui o relato da rainha, né, que está no Evangelho. Tem coisas ali que você pinça, mas não naquela estrutura que Chico Xavier trabalha muito bem junto com os espíritos, que são as estruturas mais romanceadas. E aí, com isso, começa-se uma transição do olhar para a doutrina, que é um olhar muito mais do místico, para um olhar do autoconhecimento. Não, peraí, aqui tem uma coisa que eu posso aplicar, e que não é só o contato com o outro mundo, o outro lado, é também algo que eu posso me autocentrar. Então a gente para, com o espiritismo no Brasil, de olhar para fora e começa a usar isso para olhar para dentro, né? Muito bem. Surge Edgar Armond. Você já deve ter ouvido falar de Edgar Armond, né? Edgar Armond é uma figura muito importante no Brasil, dentro do espiritismo, porque ele é um cara muito visionário no sentido de organização, né? O Edgar Armond era um militar e ele teve presente em vários momentos importantes do Brasil. A Revolução de 30 foi uma delas. Tem aqui caramba, me fugiu o nome dele. Ele vai ficar chateado se ele souber que eu esqueci o nome dele. O que escreveu o livro sobre ele, sempre dá palestras aqui. Ele é da casa, inclusive. O que fala sobre Armond. Me ajudem a lembrar. Edelso, caramba, o Edelso. O Edelso dá, inclusive ele fez uma biografia e ele dá aulas, e ele faz em 4 aulas, para vocês terem uma ideia, aberta sobre o Edgar Armond, porque Armond tem uma biografia muito interessante, né? Uma das coisas que ele fez que é interessante é que ele ajudou a construir a Tamoios, que é aquela estrada ali de São José dos Campos que vai até Caraguatatuba, né? E uma das coisas que ele fez também foi começar a organizar, depois da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, foi a primeira grande instituição ali, né, que surgiu, ele começa a trazer também propostas de organização mais regionalizadas. Então ele traz a FESP, e o que ele começa a perceber é que o movimento espírita precisava se unificar mais. Então ele propõe criar a USE. Então, basicamente, o que a gente tem hoje de grandes organizações, né, além da própria FEB, é a USE, a FESP e a Aliança, né? Então, de certa forma, ele participa, de algum jeito, ele idealiza grande parte do movimento espírita no Brasil. E ele era cheio de ideias. Então, o que ele fazia? Ele vai percebendo a dificuldade dos espíritas de ter um programa mais voltado para um estudo direcionado, uma coisa que as pessoas não viessem só tomar um passe ou fazer um estudo que não tivesse uma profundidade de alto olhar para dentro, que era a proposta que ele entendia que a doutrina trazia mais rica, né? Da gente não só ficar tendo conhecimento e citando, como os fariseus, passagens específicas, discutindo conceitos sem olhar para si próprio. Então, o que ele faz? Ele, em 1950, Armond tem um tipo de mediunidade muito inspirada, né? E aí ele começa a pensar, junto com a espiritualidade ali, a questão da escola de aprendizes do Evangelho. Então a escola surge a partir de muitas inspirações do Armond. Ele trabalhava muito sério mediunicamente, tinha um grupo de médiuns muito coeso ali para fazer os trabalhos, né? E aí ele se inspira na fraternidade dos essênios, que vocês já estudaram. Quando a gente vai falar lá dos saduceus, dos povos ali de Israel, os essênios são um deles, que é o que mais Jesus se aproxima, né, naquela fase que a gente perde um pouco a noção do que aconteceu com Jesus, ninguém sabe. Ele está muito próximo dos essênios ali, justamente porque os essênios tinham uma escola iniciática.
que é muito parecido com a Escola de Aprendizes do Evangelho. A diferença é que cada grau leva 7 anos, os essênios. E aqui a gente faz já um TikTok, né? A gente já faz em 1 ano, é mais pocket. Então, porque, imagina, né? Se a gente fosse levar 7 anos para cada grau, 21 anos aqui, fazendo... Vocês não iam estar na aula 94, você está 9.000, né? Então, mesmo assim, tem uns conceitos interessantes. Por exemplo, meu dirigente de escola, ele fazia uma provocação muito legal. Ele falava assim, vocês já pararam para pensar que se a gente tivesse aula todo dia útil, segunda a sexta, a gente matava a Escola de Aprendizes do Evangelho em 5 meses? Não seria muito mais fácil? Aí faz 5 meses, resolve. Por que é uma vez por semana? Porque existe um processo entre uma aula e outra. Existe um momento de reflexão da gente levar o que a gente discutiu, o que a gente pensou, para a nossa vida. E aí eu gostei muito, foi você que falou, né? De sabedoria, agora há pouco? Você que estava falando, eu estava de costas ali. Sabedoria, o conceito que você trouxe eu achei muito legal, que é a junção do conhecimento com a prática, você falou, né? E o aspecto prático é muito importante aqui numa escala de autoconhecimento. Então, ter acesso à informação não basta para propiciar a evolução necessária. Precisa ter também o acesso da prática. Da gente se frustrar fazendo errado, voltar, rediscutir, tentar de novo, acertar, ficar feliz, pegar o papelzinho da boa notícia, dizer que conseguiu, na semana seguinte não pegar porque errou de novo. E essa é a dinâmica mesmo da tentativa e erro, né? Então, o que ele faz? Ele cria um programa, ele organiza, parece óbvio, né? Mas ele organiza um programa de aulas, com regras, com estrutura, com disciplina, com rituais, ritos para acontecerem. E isso vai propiciar com que você comece a ter minimamente uma estrutura base pensada com mais racionalidade, porque as pessoas se juntavam para estudar meio aleatoriamente, ou então dentro de um livro específico, e não com um propósito de autoconhecimento como é essa estrutura de escola que a gente tem hoje. Que tem ciclos, que tem gatilhos. Na aula 17 a gente vai ser introduzido a tal assunto, depois vai ter uma ferramenta que vai ajudar na reflexão. O tema é pensado, tem vários gatilhos ali que às vezes a gente nem percebe, porque a gente só está vivendo, né, no barco, mas quando você dá uns passos para trás e olha o programa como um todo, você vê que tem uma profundidade de proposta ali, né? E aí, o que acontece? Armon, ele era muito benquisto no movimento, as pessoas gostavam muito dele, então estavam sempre se consultando com ele de alguma forma. Ele já era aposentado, coisa que, né, agora vai ficar mais rara pra gente, mas ficava em casa ali, ficou doente, uma época, então ele estava um pouco afastado do movimento como um todo, né? E aí, ele era muito procurado pelas pessoas. Uma noite, 8 dirigentes se reuniram, presidentes de casa espírita, e foram lá na casa dele, aqui em São Paulo, para falar com ele. E essa, inclusive, é a foto dessa noite, né? Ele já está aqui, ó, bem velhinho. E eles foram se aconselhar porque eles estavam com um monte de dificuldades comuns. E eles falaram, cara, vamos conversar com o irmão, ele tem boas ideias, vamos ver o que ele tem para sugerir. Todos os dirigentes tinham algumas dores em comum. E aí eu tive acesso em primeira mão nas dores que eles levaram, trouxe para vocês aqui, exclusivo, tá? Porque nunca mudou. Se você conversar com o presidente de qualquer casa espírita, eles vão falar as mesmas coisas. São sempre as mesmas dores. Com certeza já evoluiu o jeito de resolver, mas as dores são as mesmas. Vai ter até um centro, né? Tá tendo centro, né? Tá tendo centro? Censo. Ah, um censo? Ah, sim. Tem vários, né? Participar do centro. Tá tendo do Manchester, você tá falando? Veio pelo Nice. Tá tendo nisso também. Tem alguns que o próprio movimento faz, algumas pessoas fazem por conta, né? Para tentar entender. E aí, perguntas, né? Como é que a gente aumenta o quadro de voluntários? Isso aqui é baseado no trabalho dos voluntários, né? Como é que eu tenho mais voluntários lá? Como que eu faço para preparar novos voluntários para as novas tarefas? O que eu faço com os alunos que chegou na casa depois que eu já comecei uma turma de escola? Eu mando eles embora? Ou eu posso colocar? Porque o irmão coloca lá na concepção da escola que tem até uma aula certinha para entrar, tem número de faltas, tudo mais. Como que eu lido com os alunos que precisam repor? Ele perdeu muita aula importante, como que faz, né? O que eu posso fazer com as pessoas que têm disponibilidade diferente? O cara pode ir no sábado, mas a minha turma de escola é só de segunda. O que eu faço com essa pessoa? Então, basicamente, o que a gente vai percebendo é que existia um cenário em que as casas espíritas tinham ofertas e demandas diferentes. Então, tinha a casa espírita que tinha muito voluntário e pouco assistido. Tinha a casa espírita que tinha assistido, tinha voluntário, mas tinha pouco expositor, pessoas que falassem.
Tinha casa espírita que tinha muita gente, muito expositor e pouco voluntário. Então, cada casa tinha uma necessidade. E aí, as dores, apesar de diferentes, de certa forma também tinham seus pontos comuns. O que o Armon propõe? E se a gente começasse a se estruturar de uma forma que a gente conseguisse se ajudar mais? O que vocês estão me trazendo, a solução está dentro de vocês mesmos, dentro da própria organização que existe. A gente precisa encontrar um jeito da gente se ajudar mais para conseguir que uma casa apoie a outra, porque a dificuldade de uma casa hoje pode ser a dificuldade de uma casa amanhã. E aí que nasce a aliança. O que é a aliança nessa estrutura? Ela é uma organização para a gente conseguir fazer junto aquilo que a gente não estava conseguindo fazer sozinho. Basicamente essa é a ideia. E aí a aliança, ela vai permeando o grupo das casas espíritas e estruturando um pensamento que é um pensamento de ajuda. Só que para isso funcionar tem que ter algumas premissas, né? Então as casas começam a se organizar para que eles consigam fazer essa troca, só que se cada casa se organizar de um jeito, a gente não consegue fazer as trocas. Então vamos pegar duas famílias. Uma família tem os hábitos mais noturnos, ela é mais notívaga, ela gosta de jantar às 3 da manhã, acordar meio-dia, sai para trabalhar às 2 da tarde, tem toda uma rotina diferente. E uma outra tem a rotina mais convencional, o dia começa às 7 da manhã, etc. Junta as duas na mesma casa. Vai dar certo? Vai ter muita dificuldade, porque os hábitos são muito diferentes. A padronização ajuda justamente que a gente começa a estabelecer uma estrutura em que as pessoas conseguem, saindo do contexto físico, estando em outro contexto físico, reproduzir sem perder, sem precisar começar do zero, o que ela já sabe nesse novo ambiente. Ou seja, se eu começo a padronizar os trabalhos, eu começo a conseguir emprestar trabalhadores, começo a conseguir indicar uma casa para mandar assistidos para outra casa, se ela tiver alguma necessidade. Eu só posso de terça-feira. Então, se você fosse numa outra casa que tem um trabalho muito parecido com a gente, que você já se identifica. Então, a gente vai criando ali um sistema para poder ajudar. Parece simples e óbvio, mas naquele momento de isolamento, não existia. E Armon, ele era muito sábio em relação a esse tipo de estruturação. O que aconteceu? Quando o Chico Xavier vai popularizando o espiritismo com as obras dele, há um boom de busca pelas casas espíritas. Nos anos 50, 60, 70, começa a vir muita gente para as casas. E aí as pessoas, por exemplo, lá no centro de São Paulo, na FESP, faziam filas, com muita antecedência para tomar passe, e o trabalho foi ficando muito moroso, foi ficando muito difícil. As pessoas começavam a ir sem conseguir serem atendidas com qualidade, porque ela ia tomar passe, aí um médium trabalhava de um jeito, o outro trabalhava de outro. Aí um passe era com mais mão do que o outro, um levava mais tempo. Aí você fala, esse passe deve ser melhor. A pessoa dá em 30 minutos, a outra dá em 5, essa aqui, vou nesse cara, quero tomar passe com ele. E aí Armon foi estudando e criando formas de agilizar o tratamento para que não perdesse a qualidade, mas se conseguisse ter muito mais agilidade no atendimento. Então percebam, como funciona o passe? Você entra, já tem, é muito bem esquematizado, quase o poupa-tempo da espiritualidade. Você entra, você já tem um lugar da sala de passe de limpeza, já tem uma galerinha ali, aí você sai, tu vai receber uma fichinha, aí você já vai ter as cadeiras certinhas, já tem um cara tocando, daqui a pouco vem uma pessoa e fala, vão chamando, já te chamam para sala, quando você vê, você saiu. Tem uma organização silenciosa acontecendo absurda por trás, e ela é muito militar. Outra coisa que a Aliança gosta muito é sigla, nunca vi. EAE, P1, P2, CH, porque isso também é berço militar. Os militares usam muito as siglas, então isso vai entremeando na cultura da aliança. Outra questão, as casas da aliança gostam muito de se encontrar, tem muito encontro, muita reunião. Isso é uma característica da aliança, ela gosta porque ela entende que confraternizar ajuda a servir melhor. Inclusive foi um lema há muito tempo. Confraternizar para melhor servir. Porque se entendia que quando a gente estava junto no mesmo propósito e a gente se encontrava, isso dava força para a gente fazer o trabalho, por mais que a gente depois tivesse que voltar para a nossa casa com as nossas dificuldades, quando a gente está junto, a gente sente que o trabalho fica mais leve. Muito bem. O exército, uma das melhores instituições
e liderança e administração. Eles dão curso para alta gestão. Uhum. Então você vê que eles... O harmônio está errado. Ele bebe dessa experiência para propor muita coisa, e isso também, acho que um pouco da prática de ir fazendo e testando também foi mostrando os caminhos, sabe? E aí tem uma coisa que é a padronização, e a gente discute muito isso, né? Quando a gente ia fazer reciclagem para os trabalhadores da casa, eu venho de outra casa, inclusive eu venho de outra região, eu venho do Vale do Paraíba, né? Eu trabalhava numa casa lá, que tinha escola de aprendiz, com turma, mesma estrutura. Eu trabalhei na Mocidade muitos anos antes, né? E aí a gente ia fazer uma reciclagem, e São José dos Campos, os voluntários de lá frequentam muito menos aqui as atividades que a gente faz aqui em São Paulo, por mais que sejam com várias pessoas de vários lugares, né? E uma das coisas que a Aliança tem, ela tem uma secretaria, ela tem um espaço. E um exercício que a gente fazia assim, como é que vocês imaginam que seja a Secretaria da Aliança? É um prédio administrativo, com milhares de pessoas trabalhando, bonitinho e tal. E aí a gente mostrava a foto, que é um grande galpão, sem nada, com muita cadeira de plástico empilhada, para você poder montar rapidamente reuniões, meia dúzia de computador, um monte de tralha da Mocidade para a gente poder fazer os nossos encontros lá, desde caixa d'água até chuveiro, não sei o quê. E é isso, não é uma grande estrutura. Por quê? Porque é muito mais sobre as pessoas do que sobre o lugar. O lugar não precisa de estrutura. Inclusive tem uma ou duas funcionárias. O resto é todo mundo voluntário. E as funcionárias só estão lá porque precisa ter alguém de segunda a sexta lá para poder dar vazão, né? Então, a Aliança é, antes de tudo, uma ideia. Muito mais do que um lugar, né? E aí, quando as casas vão comprando essa ideia de padronização, tem um universo inteiro a ser criado. Hoje a gente chega na casa e já vê todos os cursos, todas as estruturas, etc. Mas naquela época só tinha escola de aprendiz, porque a escola é criada antes da Aliança por si, né? Então, o que a gente está vendo aqui como rotineiro, assistência espiritual, a padronização do passo, P1, P2, CH, etc., isso tudo não existia. Vai surgindo à medida que vai tendo necessidade. As pessoas compram a ideia de que juntos vão poder fazer melhor, começam a se reunir e trocar sobre, putz, como que a gente podia ser mais fácil? Como é que você está fazendo aí? Ah, aqui a gente faz assim, e se a gente fizesse assado? Ah, vamos testar também? Vamos. Ah, João, você pode vir aqui na nossa casa e dar um curso sobre isso, explicar pra gente como você faz? E aí as coisas vão, essas trocas intensas vão fazendo com que essa padronização vá existindo, né? E aí, a necessidade disso, né, dessa comunicação, é que surge o trevo. O trevo é feito pelos voluntários, principalmente o pessoal que depois entra na FDJ, após Escola de Aprendiz, ou seja, eles estavam vinculados ali com um trabalho, e ele é um jornal que existe até hoje. A gente tem ele menos físico, voltou a ter físico agora ele tem circulado mais digital, né? E era o lugar onde muitas das informações eram trocadas. As pessoas esperavam o trevo para consumir e ter troca de informação também, entender tudo que estava rolando. Esse aqui é o número 1, você consegue ver o trevo de todos os anos, o pessoal digitalizou todos, então a gente tem acesso pela internet. E eu usei muito do trevo para poder estudar a história da Aliança, para poder trazer para aula, porque também isso é muito oral, está muito nas pessoas que viveram a Aliança. Não existe um grande livro em que tem toda a estrutura, com toda a história da Aliança. Não, isso foi acontecendo, as pessoas foram fazendo, né? E aí, pelo trevo, a gente consegue ir entendendo, né? E eu brinco que o trevo eram as epístolas, existem as epístolas de Paulo? Quando que surgiu as epístolas de Paulo? Paulo começa a andar por aí e por aqui, e aí ele começa a perceber que ele é muito demandado. O pessoal, Paulo, vem aqui, porque ele ia fundando igrejas, né? Iam fundando grupos de trabalho, de olhar para o outro, etc., dentro dos preceitos de Jesus. Então, aonde ele ia formando pequenos núcleos. E essas comunidades ficavam chamando ele, Paulo, vem aqui, ajuda a gente aqui, cara. Só que chegou um momento que ele estava andando tanto que ele não dava mais conta. E aí ele começa a escrever cartas para poder ajudar o pessoal a se organizar à distância. E aí, o que acontece? Armon também era uma figura que já estava muito idosa, com dificuldade de estar presente. Então ele usava o trevo para dar mensagens não espirituais, mensagens mesmo. Fala, pessoal, sobre isso aqui que vocês têm me perguntado, o que talvez vocês poderiam pensar, etc. Para vocês terem uma ideia, a padronização de passe, são fotinhas do Armon mostrando como dar o passe. Esse foi a primeira padronização foi assim. Claro que depois foi para fita cassete,
até a gente conseguir ter uma estrutura melhor, de livro e tudo mais. Mas surge desse jeito. E aí, aqui é que eles iam avisando, novos materiais, agora a gente está aqui padronizando o passo assim, explicava o porquê, etc. Então era um consumo quase obrigatório para as casas. E aí existiam os desafios para a internet. Então como é que se circulavam informações? Olha que interessante. O pessoal de Minas, que estava mais distante aqui de São Paulo, se interessava em saber como o pessoal aqui estava cuidando das crianças. Como é que vocês estão? O que vocês estão fazendo com as crianças? Vamos lembrar, não existe evangelização infantil. Não, as crianças aqui, porque quando os pais vêm, as crianças também vêm, a gente não tem muito o que fazer, então a gente está fazendo uma atividadezinha assim, tal. Então essas trocas, elas eram muito rudimentares. Aí olha o que o pessoal criou. Eles pegavam fita cassete e gravavam como se fosse um podcast. Pessoal, vamos falar aqui sobre o trabalho com crianças. O trabalho com crianças aqui a gente está fazendo assim, isso foi uma boa experiência, isso não foi. A gente colocou o trabalho mais ou menos na segunda noite, que a gente percebeu que é melhor. Não. E aí eles colocavam nessa fita o tempo. Do 0 aos 5 minutos a gente está falando de crianças. Do 5 ao 7 é sobre o que fazer na escola de aprendizes quando chega na caderneta. Do 7 ao 9, e aí eles copiavam e passavam um para o outro por correio. Aqui o pessoal de São Paulo está trazendo informações. E assim ia circulando as informações ao longo do movimento. Outra coisa que aconteceu muito os caras eram caravaneiros mesmo. Por exemplo, São José dos Campos, que é uma cidade que fica 100 quilômetros daqui, no Vale do Paraíba, foi ter uma escola de aprendizes depois que começou o movimento aqui. Quem que fazia a escola? O dirigente tinha uma turma de escola aqui em São Paulo. Aí, no final de semana, ele ia para São José e dava uma turma de escola de aprendizes lá. Ele abriu uma turma de escola e deu. Um dos fundadores do centro que eu participei fez essa escola. Ele depois ia para Caraguatatuba no mesmo dia e tinha uma escola lá à noite. Depois eles voltavam para São Paulo. Então eles faziam esse trabalho de ser dirigente em 2, 3 lugares para ir fomentando o trabalho em outros lugares. São José dos Campos hoje, inclusive, é o berço do trabalho de prevenção ao suicídio, que a minha memória está fantástica hoje. O CVV nasce em São José dos Campos e lá tem um hospital psiquiátrico Francisca Júlia, todos berço dentro do movimento espírita. Nasceu a partir de escola de aprendizes do Evangelho. Inclusive o CVV é um trabalho de conclusão de um grupo que foi uma turma de escola de aprendizes. No final da turma de escola de aprendizes, o irmão entrega um envelopinho com uma manchete falando do aumento de suicídios. E ele pergunta, o que a gente pode fazer sobre isso para os alunos? E aí nasce o trabalho do CVV, que hoje já não é mais um trabalho espírita. É um trabalho agnóstico, mas que tem o seu corpo diretivo espíritas, e os espíritas trabalham muito lá. Então, veja como essa multiplicação vai acontecendo a partir de um ideal muito forte. Eu costumo dizer que quando você encontra uma pessoa que vivenciou e que tem a aliança muito forte, essa pessoa tem uma tocha assim, no coração. Você sente que quando ela está no trabalho, é diferente o jeito que ela lida com as coisas. Assim. Principalmente essas pessoas mais antigas, né? E aí, os demais programas começam a aparecer. Então, a escola de aprendizes existindo, você começa a falar, o que a gente pode fazer com as crianças? Porque as crianças começam a surgir. E aí as pessoas vão se reunindo para começar a apresentar os trabalhos uns para os outros. Então aqui é uma foto da primeira reunião do pessoal explicando como eles imaginaram a evangelização infantil, com um programa estruturado de aulas, idade, o que vai ser passado em cada aula, etc. Aqui do lado é a Mocidade Espírita. Tem uma pessoa muito conhecida no movimento chamada Eduardo Miyashiro, ele foi presidente da Aliança por muitos anos. Ele participou desse programa da Mocidade, que era um programa teste. A Mocidade já existia como movimento, né, há muitos anos, mas não tinha um programa estruturado. Então, um grupo de pessoas falou, vamos estruturar um programinha e fazer um teste. E aí ele participou desse primeiro teste, que depois foi virando, eventualmente, o programa que existe hoje, com 100 e poucas aulas, 3 anos e meio e tudo mais. E aí, o que acontece? A gente vai combinando as coisas e precisa deixar isso de fácil acesso para circular. Então, os grandes combinados precisavam estar em algum lugar. E aonde poderia estar? Surge o Vivência do Espiritismo Religioso, que no primeiro momento tem essa assinatura do Armon, escrito pelo Armon e tal, que nas outras edições vai sumindo. Por quê? Porque ele é uma coletânea de textos escritos por muitas pessoas diferentes que passam pelo movimento, inclusive vários textos do Trevo.
vão sendo colocados ali. O que a gente brinca é o seguinte, se todo mundo tiver uma grande amnésia e o movimento espírita deixar de existir, se você achar esse livro aqui, você consegue remontar ele inteirinho. Tem, spoiler, todas as aulas da Escola de Aprendizes aqui. Tem como funciona a caderneta, tem como funciona um programa de mocidade, como funciona o curso de médiuns, está tudo aqui. Como você abre o centro espírita, toda a estrutura está nesse livro. Oi? Não entendi. Como assim? É um manual de procedimento. E tem textos muito filosóficos também, inspiradores, para você não ficar só na feitura do negócio, para você também entender um pouco do que está por trás, porque esse também é um grande lance, né? Uma das coisas que é muito comum você ir vendo os trabalhadores mais antigos ao longo do tempo, que às vezes ficam mais presos no processo do que no porquê que a gente está fazendo as coisas, é dizer assim, não, mas a aliança não deixa. Como se a gente estivesse reclamando do governo, sabe assim? A aliança não deixa. Quem é a aliança? Quem é essa instituição? Ela não existe como instituição. O que acontece é que existe um grande combinado, mas os combinados eles são uma trilha e não um trilho. E isso é bem diferente. É uma trilha e não um trilho. Obviamente que se existe, tem um porquê de existir. E se você quiser mudar, você tem que entender o porquê que você está mudando e porquê que existe. Que é o que muita gente não faz. Não entende o porquê das coisas e já quer mudar. Então entender o porquê é importante. Se a gente vai deixando, se todo mundo vai mudando tudo, o que acontece com a padronização? Se perde. E a gente perde o poder se ajudar. Então, tudo tem um porquê das coisas acontecerem e porque elas acontecem. Mas nada é imutável. Isso também é uma grande beleza. E aí, lá no Vivência, a gente vai vendo ao longo do tempo ele ir cada vez mais incorporando novas coisas. Então ele começa a ter, primeiro, as diretrizes do novo trabalho, depois tem uma revisão do programa de Escola de Aprendizes, a estrutura do curso de médiuns, a implantação da parte da Escola de Aprendizes, da evangelização infantil da mocidade, a pesquisa de como colocar o programa à disposição para todo o movimento, eles fazem usando os próprios encontros, como é que a gente pode deixar mais à mão de todo mundo, né? A publicação, que foi a primeira aqui em 1979, isso aqui não é bem uma ordem, tá? Então em 79 surge, e aí é importante porque surge também a editora, porque assim, como é que a gente vai colocar esses programas à disposição de todo mundo? A gente precisa ter um meio. E aí, no começo, isso é feito com editoras terceiras, até que a aliança se junta, né? O movimento se junta para construir a sua própria editora, né? E a consolidação do programa Expansão do Movimento. Então, nesse momento a gente está falando de uma grande concentração de casas aqui em São Paulo e muitas casas surgindo fora, porque as escolas vão terminando e as pessoas vão começando outras escolas, vão precisando de lugares e isso vai precisando ganhar uma certa expansão. E aí vai ficando muito centralizado, então tudo acontecia aqui em São Paulo. Então era um esforço, todo mundo vinha para cá para a gente poder se reunir. Lembra que eu falei que gostava de se reunir? Isso é pouco prático, porque o esforço é muito alto, de todo mundo ficar vindo, aí vinha o pessoal de Minas, vinha o pessoal do Mato Grosso, etc. Então o que eles fazem? Pô, vamos dividir em regiões, quebrar em regiões e descentralizar. Assim se fazem micronúcleos, quase como estados, e aí depois a gente vai fazendo reuniões, todo mundo junto e circulando a informação, sempre privilegiando circular a informação. Muito bem. Com isso, vai surgindo uma outra necessidade, que é você ter representantes que possam fazer esse meio de campo entre o que está sendo discutido nacionalmente para ter a troca e o que está acontecendo regionalmente. E aí você precisa ter esses representantes fazendo essa cola de participar da discussão com todo mundo e ir lá na regional e falar, ó, pessoal, o pessoal lá está discutindo isso. Ah, a gente está com uma dor aqui. Leva para todo mundo e fala, pessoal, lá que a gente está com a dor assim. Aí a outra regional fala, eu resolvi assim. E aí começam essas trocas. Então, imagina que isso aqui é uma regional. Como é que funciona esses coordenadores? Os coordenadores são voluntários que estão no trabalho em cada uma das casas. Então, uma casa tem 2 coordenadores aqui, a outra lá tem outro. E assim eles vão se organizando, tanto localmente quanto nacionalmente. Em geral, não é uma regra, tá? Mas se tem coordenador regional, que é um coordenador mais geral da região, tem de evangelização infantil, de escola de aprendizes FDJ, normalmente é o mesmo, mas pode ter 2, pré-mocidade, mocidade e mediunidade.
Em geral é assim que se estrutura, porque é um espelhamento da estrutura da casa. A diretoria da casa, em geral, ela está organizada assim. E aí a da região também está organizada assim. E aí, nacionalmente, você também tem as equipes que olham nacionalmente para esse movimento. E aí, as regionais vão surgindo. Por exemplo, São Paulo era uma regional só, no começo. Só que São Paulo é muito grande e tem muitas realidades diferentes. Chega um momento que se quebra em 5. Então, norte, sul, leste, oeste e centro. O ABC já fez parte da leste. Hoje o ABC é uma regional separada. Então, esse movimento é muito dinâmico. Por exemplo, lá no Vale do Paraíba, nós éramos uma regional. Chegou um momento que se criou Vale do Paraíba Norte e Vale do Paraíba Sul. E aí chegou um outro momento que percebeu que precisava estar junto de novo. Juntou-se de novo. Não é um jogo de war. É muito mais um jogo de como que fica mais atrativo para a gente conseguir trocar melhor. Já o litoral sul era, porque é Vale do Paraíba e litoral norte, né? O litoral sul ali, Santos, Praia Grande, etc., era uma regional só. Depois teve uma quebra para regional sul e regional litoral sul e litoral centro. Por quê? Porque Praia Grande ficava muito distante, para o pessoal ficar se reunindo toda hora, acabava ficando muito difícil de fazer esse movimento. Então, Santos ficou com uma regional, São Vicente, e aí o resto ficou com a outra. E as regionais também não necessariamente respeitam geografia. Vou dar um exemplo. Tem uma casa da Bahia, que até pouco tempo, ainda não sei se está assim, mas estava vinculado com Campinas. Mas o que tem a ver? O que tem a ver é que tinha um voluntário da casa de Campinas que se mudou para a Bahia. E aí ele tinha muito mais afinidade com aquele grupo do que um grupo que estava ali mais perto. E aí entrou naquele grupo e tudo bem, porque a barreira geográfica, ela é relativa. Se você tem facilidade, tem entrada, faz a coisa acontecer, tanto faz. No Mato Grosso, a regional lá, tem casas com 500 quilômetros de diferença uma da outra. Só que é melhor eles estarem lá do que juntar com a de Minas, porque não vai ficar muito longe. Porque todo o princípio é ter troca. Se você consegue ter troca e consegue fazer as coisas acontecer, e vamos lembrar que é uma época também em que a internet não estava no nível que a gente está hoje. Depois da pandemia facilitou muito essa questão da digitalização, você fazer reuniões com todo mundo, mas na época não, né? Muito bem, só que esse grupo que foi crescendo, crescendo, e tem mais de 300 casas, ele foi estabelecendo regras de padronização que estão no Vivência. E aí lembra que eu falei que é uma trilha e não um trilho? Então a gente vai testando coisas diferentes e vai vendo. E se a gente, de repente no P3B, em vez de fazer assistido por assistido o trabalho mediúnico, a gente passasse todos os assistidos e fizesse no final. Isso é uma mudança no jeito de fazer. Aí começa um teste, eu estou dando um caso real, isso aconteceu aqui no Manchester e lá no Nice. Então, se mudou o jeito de fazer para testar, num lugar só, tal, viu como funcionava, começa a se reportar, aí outras casas vão vendo, faz sentido, não faz, etc. E chega um momento que há um consenso de mudança no movimento como um todo. Como isso acontece? Acontece quando todas as casas se reúnem. E quando todas as casas se reúnem? Elas se reúnem numa AGI, que é, aí de novo as siglas, né? Que é a Assembleia dos Grupos Integrados. Ou seja, quando todo mundo se reúne lá, se decide mudar ou não. Só que aí você imagina que então é uma reunião de 18 dias, que todos se reúnem lá e debatem. Não, as coisas vão acontecendo antes de chegar na AGI, para a AGI ser só uma formalização, para realmente a coisa acontecer. Tudo vai acontecendo antes. As pessoas, porque a gente tem um monte de grupos de trabalho e de discussão antes. Uma delas é o CGI, porque a AGI se reúne uma vez por ano. O CGI já se reúne a cada 2 meses, que são grupos. Então a gente trabalha muito com representatividade, tá vendo? Tem uma pessoa da regional que vai lá representar toda a regional para falar sobre o jovem. Aqui é a mesma coisa. Algumas casas falam, eu gostaria de fazer parte do grupo que já vai fazendo essas discussões prévias para quando chegar lá na AGI as coisas já estejam discutidas. E aí a CGI é formada por alguns grupos. A CGI se reúne sempre com um conselho, como um conselho, e junto com a diretoria da aliança. E aí ali eles vão tendo pautas e vão discutindo vários assuntos. Formam a CGI coordenadores regionais, então essas pessoas de cada regional, mais essas casas, mais a diretoria e as equipes de apoio. Só que essas reuniões são abertas. Se você falar, eu gostaria de participar, é só você pegar o calendário e participar dessa reunião. Você pode ir lá como ouvinte. Se tiver alguma discussão em que tem um posicionamento oficial, você não vai poder falar pela sua casa se não autorizado. Mas você pode participar como ouvinte e entender como as coisas funcionam, por exemplo. Né? E aí, uma das coisas mais interessantes é, lá do Vivência... Você queria fazer uma pergunta, não?
Não? Aí uma hora você ficou assim, eu falei, será que ele quer perguntar alguma coisa? Isso aqui é um trecho lá do Vivência. Olha que interessante. Como é que a gente identifica que uma casa é da aliança? No que se refere ao uso do nome da aliança em placas exteriores, envelopes, cartas e documentos outros, claramente esse texto foi escrito ontem, né? Só que não. Carta, documento, né? Próprios da vida administrativa interna da casa espírita, decidiu-se como medida prudente a não utilização do logo, em lugar nenhum. O ideal de aliança se transubstancia na própria vida do centro espírita, seus programas e trabalhos. Você deveria notar que você está numa casa da aliança pelo funcionamento dela, pelo jeito que as coisas funcionam. Não preciso dizer que eu sou da aliança, eu vivo a aliança. Então, a pergunta que eu fiz, o que é aliança, está errada. Na prática é, onde está a aliança? Sendo a aliança um ideal e uma forma de ver as coisas que a gente faz, ela deixa de ser um o quê e ela passa a ser algo que a gente vive. Muito bem. Então, para quem que é o centro espírita? Por que a gente cria centros espíritas e faz centros espíritas? Obviamente que a resposta é para os assistidos. Na verdade, não. O trabalhador precisa do trabalho para despertar seu consciente. Todos sabem, não é fácil, é preciso ser insistente. O centro espírita é seara de redenção, do espírito em evolução, que busca por autoconhecimento e não autopromoção. É um olhar para si próprio, insistente, potente e imparável. É estar em sintonia com Jesus, é fazer um esforço palpável. É o lugar único para o trabalho? Não. É o primeiro, para aprender a dar um passo se olhando no espelho. A casa espírita nasce para o trabalhador ter aonde começar o seu trabalho. Obviamente que ela não existe sem os assistidos, mas ela é o nosso primeiro campo do trabalho. Não o único e não o último, mas o primeiro. E aí, quando a gente começa a entender que quem precisa disso aqui somos nós, a gente também começa a ressignificar a nossa própria participação. Eu não estou indo lá porque os assistidos precisam de mim. Eu estou indo lá porque eu preciso disso como um trabalho para me melhorar. É uma ferramenta, como várias outras que nós temos aqui dentro, no processo de autoconhecimento. E aí, lá no Paulo Estevão, que eu falo bastante, eu gosto de fazer propaganda, tem uma passagem muito interessante. Ao crepúsculo, aproveitando a frescura da noite, uma carroça cuidadosamente velada por um toldo de pano barato saiu de Jope, que era uma cidade lá no litoral, para Jerusalém. Descansando aqui e ali, somente na manhã seguinte, o veículo parou à porta de um casarão de grandes proporções. Aliás, paupérrimos, muito pobres, em sua feição exterior. Um rapaz de semblante alegre veio atender ao recém-vindo, que o interpelou com intimidade. Urias, poderás dizer-me se Simão Pedro está? Simão Pedro, já ouvi falar desse nome. Está sim. Poderia chamá-lo em meu nome? Vou já. Acompanhado de Tiago, esse também já ouvi falar, irmão de Levi, Simão apareceu e recebeu o visitante com efusivas demonstrações de carinho. Efraim esclareceu o motivo da sua presença. 2 desamparados do mundo requeriam auxílio urgente. Mas é quase impossível, atalhou Tiago. Estamos com 49 acamados. Pedro esboçou um sorriso generoso e obtemperou. Ora, Tiago, se estivéssemos pescando, seria justo nos eximíssemos desse ou daquele dever que exorbitasse a esfera das obrigações inadiáveis de cada dia, junto da família, cuja organização vem de Deus. Mas agora o mestre nos legou o trabalho de assistência a todos os seus filhos no sofrimento. Presentemente, nosso tempo se destina a isso. Vejamos, pois, o que é possível fazer. Todo um tapa de luva de pelica na cara do Tiago, falou, vamos dar seus pulos aí, temos que resolver, porque aqui a gente não está falando de pescar, a gente está falando de cuidar. E o bondoso apóstolo adiantou-se para acolher os 2 infelizes. Desde que viera do Tiberíades para Jerusalém, Simão transformara-se em uma célula central do grande movimento humanista. Os filósofos do mundo sempre prontificaram de cátedras confortáveis. Gostavam de falar, né, confortavelmente, mas e fazer? Mas nunca desceram um plano de ação ao lado dos mais infortunados da sorte. Isso aqui é o primeiro centro espírita, ou a primeira igreja, ou
Um grupo de pessoas, depois que Jesus morreu, os caras, e aí, o que a gente vai fazer? E agora? E agora? Cara, sei lá, vamos achar um lugar e tentar fazer o que ele falou. E é isso, eles faziam pequenininho, numa casinha ali. Ela tinha uma estrutura grande, mas era uma casa super pobre, no meio do caminho, então se chama Casa do Caminho. Era isso, basicamente. Então, acabava que, por esse motivo, não vou ler toda essa parte, mas por esse motivo a gente vai percebendo que o papel era muito mais, a casa surge pela necessidade do Pedro, do Tiago, dos apóstolos que se reuniram ali, que não foram todos, de exercitar o que Jesus trouxe. Por isso que é pra gente a casa, e não pro assistido. A gente que tem essa necessidade, né? Então a casa espírita existe muito antes da aliança, mas mudou completamente depois que foi criado. E aí, o que eu gosto de contar aqui é uma historinha. Pensa, isso acontece muito. Normalmente, e aí eu vou usar o exemplo que eu mais vi na vida, que é, a mulher começa a fazer escola de aprendiz. Normalmente a mulher começa primeiro, no relacionamento. Aí a mulher vem, começa a fazer a escola. Aí começa as lições, aí você começa a olhar para si próprio, não sei o quê, aí você começa a mudar. Não vou falar mal, não vou fazer isso, não vou reclamar. Não. Aí o que acontece com o parceiro? Ele começa a falar assim, o que está acontecendo? O que é isso aí que você está fazendo? Ele começa a se interessar. Não, por que você está mudada? Tem algumas coisas acontecendo, não sei o quê. Você devia fazer. É bom para você, e não sei o quê. E aí o cara, daqui a pouco, ele entra na próxima turma de escola. Aí você já tem a mulher e o homem vindo. Muitas vezes começou pela própria assistência espiritual, né? Veio na assistência, chegou na escola, daqui a pouco o homem começa a vir também. O que acontece com os filhos? Vamos levar. Basicamente, a estrutura, a história, a criança começa a vir, aí ela fica jovem, ela precisa ir num grupo de jovens. Aí depois você termina a escola, vai fazer um curso de médico, começa a trabalhar, etc. Então, o que a aliança precisava? Ela precisava de uma estrutura que circundasse a própria estrutura familiar. Então a aliança, ela cria programas, começando pela escola de aprendizes e pela própria assistência espiritual padronizada, que são as portas de entrada das pessoas, toda uma estrutura para manter a casa funcionando. Então, se eu tenho assistência, eu vou ter sempre gente interessada em fazer a escola. Só que na escola eu não preparo para assistência, eu preciso de um curso de médios. Então eu crio um curso para preparar as pessoas para trabalhar aqui. Muito bem, começa a surgir a necessidade de crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Então eu crio um programa daqui. O adolescente, eventualmente, vai começar a fazer escola, curso de médios, então a gente, de certa forma, abraça todas as necessidades. Então, para uma casa espírita ser considerada da aliança, isso quer dizer que ela tem os 5 programas. Se ela tem os 5 programas, ela é uma casa integrada à aliança. Se ela não tem, mas quer, ela é uma casa inscrita. E isso tem uma diferença só na questão da AGI, o que ela pode se posicionar, etc. Mas existe uma organização. E aí, uma das coisas e aí a gente pode usar até o próprio Manchester como história aqui. É melhor ter um centrão ou 10 centrinhos? O que eu vou ser mais eficiente? É muito melhor você ter centros menores. Então o Manchester, de tempos em tempos, ele sofre meiose, né? Daqui a pouco, Nice, já tem 7 ou 8 centros que saíram daqui. Isso é muito comum, e é o melhor mesmo, porque aí você vai dando campo de trabalho. Porque uma outra coisa que acontece é, você gera muitos trabalhadores e aí não tem trabalho. Lembra daquela foto inicial? Um monte de trabalhador não tem assistido o suficiente. Aí você tem a pessoa para pegar a ficha, aí tem a pessoa para levar a pessoa aqui, você tem a pessoa para dar um primeiro passo, a segunda dá a segunda parte, porque você vai fatiando o trabalho. Sendo que tem casa precisando, regiões com mais necessidade, etc. Por isso que é interessante que a gente vá, realmente, o próprio Chico Xavier, na casa que ele fazia parte, chegou um momento que ela estava tão grande que ele saiu da casa. E foi para uma casinha menor. Muito bom. Refletindo, se eu fosse abrir um centro espírita em 1 ano, onde ele seria? Como ele se chamaria? Por qual trabalho eu começaria? Que estrutura física inicial ia ser necessária? Como e quando eu divulgaria? Tudo isso parece muito difícil, né? Só que, quando se pensou na Escola de Aprendizes do Evangelho, se criou um trabalho chamado Caravana. A caravana nada mais é do que uma proposta das pessoas da turma irem para um bairro específico, bater de porta em porta e fazer o Evangelho. Essa é a proposta original. A aliança cresceu em cima da caravana. Uma vez por mês, esse grupo de pessoas ia nesse bairro escolhido, fazia o Evangelho nas casas, algumas aceitavam, outras não. Quando você começa aí, você começa a criar um vínculo. Esse vínculo vai fazendo com que as pessoas se interessem no que está acontecendo.
A pessoa fala, vem aqui, pode fazer evangelho aqui. Quando você volta, ela fala, meu filho melhorou, aconteceu tal coisa. O que o Espiritismo fala sobre isso? A comunidade começa a se interessar, e aí é natural que num dado momento se precise de uma estrutura um pouco melhor, porque o evangelho de porta em porta já não é o suficiente. Os próprios alunos vão entendendo que se eles conseguirem uma pequena estrutura, eles conseguem receber melhor os assistidos. E aí se estrutura uma casa espírita. Assim que nasceu muitas das casas espíritas que a gente tem hoje. A partir de caravanas. Os caravaneiros vão criando esse vínculo, a espiritualidade vai abraçando, vai preparando o ambiente, daqui a pouco casa espírita. E aí, eu vou contar bem rapidinho, eu já estou no limite, né? 5. Ótimo. Isso daqui, é uma foto. São cubanos, um argentino e um grupo de trabalho de jovens aqui no Brasil que eu fazia parte. Existe até hoje ainda. Um grupo de brasileiros foi chamado para Cuba. 20 anos atrás, provavelmente. Esse grupo de brasileiros foi chamado por um mal entendido, que eles poderiam ajudar num trabalho lá específico que não era da Aliança, que não era exatamente o trabalho que a gente faz aqui. Esse grupo, nesse mal entendido, faz uma reunião e explica o que é Aliança. As pessoas se interessam. Cuba tem muito espiritismo, mas é um espiritismo muito diferente do jeito que a gente tem o espiritismo no Brasil. Mais místico, com outras questões. Eles propõem, então, que os brasileiros voltassem lá numa segunda oportunidade. Os brasileiros voltam. Começam a implementar a escola de aprendizes do Evangelho. Eles vão, ficam 1 mês e voltam. 2 semanas, 3 semanas e voltam. Basicamente um grupo de 2, 3 pessoas, que depois vira 7, 8 pessoas. Como é que você faz escola de aprendizes num lugar que não tem escola de aprendizes, não tem estrutura inicial? Quem vão ser os dirigentes? Eles mesmos vão se autorregular. Lembra? Eu falei que a aliança, os programas da aliança são uma trilha e não um trilho. Então, naquele momento, não fazia sentido a gente falar, não dá para colocar a escola de aprendizes aqui, porque você não vai ter o dirigente que fez o curso, que se preparou, etc. Não dá para começar. Eles reinventam a escola de aprendizes e pensam como que a gente estrutura para que eles possam se autorregular como grupo. Cada semana uma pessoa era responsável por dar a aula. Todos estudavam e se ajudavam. Toda semana tinha uma tarefa. Então eles vão revisitando o programa e reestruturando. Nesse meio tempo eles começam a pedir para a editora escrever livros em espanhol. Voluntários começam a então traduzir os livros. E eles começam a ir a cada 3 meses para lá. Muitas pessoas não tinham dinheiro, mas tinham disponibilidade. Outras tinham dinheiro, mas não tinham disponibilidade. Começam a se autofinanciar. Ajudam através de vaquinhas esse grupo a ir e voltar várias vezes de Cuba, em um ano no mínimo 4 vezes. Para recolher as cadernetas, durante a madrugada, cuidar das cadernetas e devolver. Porque o que aconteceu, começou a acontecer numa cidade, rapidamente foi se espalhando e necessidades em outras cidades de Cuba foram acontecendo. Cidades muito pobres, inclusive em que as paredes eram a única coisa da casa que existia, paredes e teto. Eles se reuniam em cadeiras e chão batido. Não tinha data show, não tinha PowerPoint. Eles levavam data show para poder fazer algumas coisas, mas muitas vezes era feita na casa das pessoas, as escolas de aprendizes. Esse grupo começa com 5 escolas, passa 1 ano, 2 anos, esses 5 vira 10, 12, 18, eles chegam a 60 escolas. Num espaço de tempo muito pequeno. As escolas de aprendizes vão tendo necessidades diversas. Jovens e crianças começam a aparecer. Daqui a pouco eu participava do movimento jovem e eles batem na nossa porta e falam, a gente precisa da mocidade. A gente aqui, preocupado com o Brasil, fala, na volta a gente compra. Eles batem depois. A gente precisa da mocidade. A gente não consegue dar atenção. A liderança do movimento jovem não consegue dar atenção. Eles pegam os dirigentes da evangelização infantil e começam a levar os dirigentes da evangelização infantil para fazer a mocidade acontecer, só que não alcança, porque é muito diferente a dinâmica. A gente então começa a se organizar aqui e preparar um curso, que foi essa provocação que a gente recebeu, prepara um curso porque a gente tem gente em escola de aprendizes jovem que quer começar um movimento jovem. A gente manda uma pessoa que não tinha dinheiro, mas tinha disponibilidade, então a gente se reorganiza financeiramente para mandar essa pessoa que falava espanhol. Um grupo de mais ou menos 8 pessoas prepara esse curso junto com essa pessoa. A gente ajuda ela a montar toda a programação e ela dá esse curso em 3 lugares diferentes, com essa caravana que estava indo a cada 3 meses. Depois disso, surgem 5 turmas de mocidade lá. E a gente tinha muita dificuldade de dizer o que era um encontro geral de mocidades, que é quando a gente reúne no carnaval
Antes da pandemia, até 1.200 jovens, agora eles estão com 800. Chegou a ter 400, 600, agora já estão com 800 de novo, está retomando. E a gente fala, vocês precisam vivenciar o encontro, porque o encontro de carnaval é a coisa mais forte que o movimento de jovem produz. E aí, a energia de conseguir realizar em 4 dias, numa escola pública, virar uma cidade, com enfermaria, palco, teatro, atividades, né? Era muito grande. A gente fala, cara, esses caras precisam vivenciar isso. Como é que você tira cubanos de Cuba num momento em que 2018 ainda estava muito restrito? Eles não tinham dinheiro nem para tirar o passaporte. A gente vai levando, mandando dinheiro para eles e ajudando politicamente a organizar esse grupo para vir para cá. A gente provoca os adultos, os jovens provocam os adultos. Gente, a gente vai precisar de dinheiro, as casas podem nos ajudar. Se começa uma grande vaquinha, aí os adultos provocados pelo jovem falam, a gente também então vai trazer os adultos. Se seleciona um grupo de pessoas, e aí o que parecia impossível acontece. A gente traz 5 jovens para cá. E a gente consegue trazer eles por 20 dias. Não só o período do carnaval, um período maior. A gente organiza que eles passem em regionais diferentes, para que eles vejam como é a organização de uma regional pequena, de uma regional grande, como funciona o trabalho voluntário, como funciona uma turma aqui, uma turma ali, para que eles tenham a maior vivência. Nos últimos dias que eles estão aqui no Brasil, esses jovens, a gente vê eles reunidos numa mesa, desenhando um plano para criar as regionais em Cuba. Eu me emociono toda vez que eu conto essa história, porque eu vivenciei o nada virar um trabalho de jovem que existe até hoje. Eles fizeram o primeiro encontro e mandaram fotos para a gente. É muito poderoso você ter a oportunidade de ver a chama se espalhando, sabe? E isso só é possível por conta dessa trajetória toda que a gente vivenciou, né? Aqui está a minha esposa, a minha irmã, outros voluntários e os cubanos. Eles não tinham internet, a gente mandava aula no pendrive para eles. Hoje eles têm WhatsApp, a gente consegue se falar e o movimento lá está crescendo. Então, o ponto é, um grupo de pessoas de realidades diferentes, vocês provavelmente não seriam amigos se não tivessem nesse contexto. Cada um aqui está vindo de um lugar, cada um aqui está vindo com uma realidade. Um grupo como esse, um dia se reuniu e decidiu fundar essa casa, decidiu fundar uma casinha ali na esquina e decidiu mudar a realidade de um grupo de pessoas, principalmente a delas próprias. E isso é o mais importante. Então, fica o convite da reflexão. O que a gente vai fazer com o que a gente recebeu? Obrigado, gente.